Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. A história é linda porque hoje eu vou falar sobre o sexto sentido que uma mãe tem. É verdade, uma mãe tem. A mãe, quando olha para um filho, para uma filha, ela sabe o que se passa. E essa história é bem isso. É quase um milagre. Tem gente até que diz que foi um milagre, mas devido ao sexto sentido de uma mãe. Você vai amar. Tenho certeza. Ainda mais você que é mãe. Ainda mais se você é mãe, assim, de um pequenininho, de uma pequenininha. Vocês vão gostar muito. História muito bonita. Mas Deus fez você uma pessoa linda, perfeita, inteligente, simpática, expansiva. Olha, Deus deu tudo para você e você pode ser o que você quiser. Então seja gentil, porque a gentileza gera gentileza. Se você pode ser o que você quiser, ora, Deus te deu tudo, seja gentil. Sobrou gentileza? Manda um valeu aqui pro canal, me ajuda tanto. Não fica, mas ninguém pede. Ninguém pede porque não precisa. Eu preciso. Eu tô batendo na tua porta e eu não minto. O dinheiro que você mandar, por menor ou maior que seja, será voltado para o canal. Não é para outra coisa. É para o canal se expandir, crescer, ficar melhor, gerar mais emprego, dar tranquilidade para quem trabalha nele, tá? Manda um valeu. O valeu, o ícone, foi criado pelo YouTube, eu acho lindo. É um coração e dentro dele um cifrão. Clica ali. Mas onde eu acho, Paulinho, esse valeu? Sabe onde você dá o joinha para a história, o positivo? Ali, corre a vista para a direita e você encontra o valeu. Se no teu país não tiver, manda um recado para mim, tá bom? Vamos a carta, a história dessa mãe, o sexto sentido de uma mãe. Vamos ver? Paulinho, boa pessoa, meu querido amigo, eu sempre quis ser mãe, sabe? Eu casei cedo, eu casei com 17 anos. E com essa idade, eu já pensava ter filhos, eu queria engravidar. E de fato, eu engravidei e abortei espontaneamente 4 vezes, num período muito curto, Paulinho. 7 anos. Eu não segurava o nenê. Talvez eu não seja a única, com certeza não sou. Alguém mais está ouvindo a minha carta e vai se identificar comigo. É terrível quando você acaba sofrendo abortos vários espontâneos. É terrível, porque você engravida, curte, fica feliz, mas você fica naquela expectativa. Será que vai? Será que vai vingar? E normalmente, ali pela 18ª, 19ª, até 20ª semana, o aborto espontâneo acaba acontecendo. Olha, é terrível. É difícil, sabe? Ainda mais eu que tinha loucura para ser mãe. Clinicamente, o médico dizia, eu era perfeita. Aliás, o meu marido também. Nem eu e nem ele tínhamos qualquer problema de fertilidade. Os médicos ficavam impressionados com isso. Como nenhum médico conseguia explicar o motivo daqueles abortos espontâneos, eu fui, sabe, aos pouquinhos desanimando. Ah, meu Deus do céu. 4 abortos num período de 7 anos
é de tirar mesmo um ânimo, sabe? Eu fui perdendo a esperança de realizar o meu sonho. Então, quando eu tinha 24 anos, eu comecei de novo a sofrer com aqueles enjoos, desconfortos, mas eu estava menstruando normalmente. Será? Eu continuo menstruando normalmente, embora sintomas da gravidez, enjoos, desconfortos. Marquei uma consulta com um clínico geral e saí do consultório dele com receitas para remédio contra gases. Gases, isso aí são gases. Eu tomei por uns 3 meses aqueles remédios contra os gases. Até que uma tia minha desconfiada de uma gravidez, ela me levou num ginecologista. Foi quando vi o que parecia impossível se realizar. Eu estava grávida. 5 meses grávida. Levei um grande susto, mas a minha alegria foi imensa. Saí do hospital dando pulos de felicidade. Mas ainda que o bebê estivesse bem, a gravidez era de risco devido ao histórico de abortos até ali. O médico que me acompanhou durante o pré-natal, ele me recomendou repouso absoluto. Eu tinha um restaurante e parei até trabalhar. Passei a coordená-lo à distância. A minha intuição e o meu desejo diziam que dessa vez ia para frente, ia vingar. E que eu teria uma menina. Eu tinha loucura para ter uma menina. Desde que eu era menina, eu adorava brincar com as bonecas. E boneca bebê e feminina. Entendeu? Então eu tinha certeza que eu teria uma menina. Tive essa certeza 15 dias antes até da Maria Fernanda vir ao mundo. Nossa, o parto não foi fácil. Ela nasceu, a Maria Fernanda, muito roxinha, porque ela demorou para sair da minha barriga. Ela estava com a cabeça para cima e não para baixo, como deveria. E o cordão umbilical estava enrolado no pescocinho dela. Como consequência, enquanto a maioria das mulheres leva até 10 pontos numa cesárea, eu levei 27, gente, 27. Mas apesar disso, tudo correu bem. Ela nasceu com 39 centímetros, cabeludinha, 3,940 quilos, uma criança linda. Maria Fernanda, a minha única filha. E eu dizia, a minha obra perfeita, a minha obra espetacular, a minha obra perfeita. Aos 3 anos, vocês acreditam que ela... Eu não estou exagerando, porque tem gente que fala assim, não, é exagero seu. Devia ter um pouquinho mais. Não tinha mais. Com 3 anos, ela já juntava as letras. Ela já dava sentido ao A com U, ao. E quando ela colocava A, U, tracinho, ela sabia que estava fazendo ao do cachorro. Ela já começou a juntar letras, ela já começou a escrever. E não demorou muito, ela começou a ler. Aí vem aquela conversa, sabe? Como ela era muito precoce, as pessoas mais antigas, elas vão me entender, elas vão compreender o que eu vou falar agora. As pessoas começam a dizer, nossa, essa menina não é desse mundo. Gente, por favor, é preciso ter sensibilidade para dizer isso, porque ainda mais uma mãe, ainda mais eu, que eu tinha sofrido tantos abortos, e esse tipo de comentário, eu sabia que as pessoas não diziam com má intenção. Mas sabe, quando elas falavam assim, nossa, mas ela é muito inteligente, ela só tem 3 anos, já sabe fazer isso? Ela está escrevendo, está lendo essa menina. Não, essa menina não é desse mundo. Ô gente, não faz isso não. Isso leva muita preocupação e levava até... Eu sei que você pensa que é um elogio, mas leva muita preocupação e tristeza pro coração de uma mãe. Eu sofria muito com isso. Ah, não, essa menina... Quando o pessoal falava assim, ela é a Maria Fernanda? Não, ela não é desse mundo. Por favor, eu faço esse alerta a vocês, por gentileza. A Maria Fernanda,
ela jamais foi uma criança retraída. Ela era esperta, inteligentíssima. Tinha muitos amigos e participava de tudo que era festinha da escola. Adorava se fantasiar. Acreditava no Papai Noel. Aliás, ela acreditou no Papai Noel até os 9 anos de idade. Durante essa fase da sua infância, eu também estava muito bem profissionalmente. O meu restaurante estava de vento em popa, estava indo muito bem. Tão bem que eu percebi que eu deveria fazer alguma coisa pelo próximo. E eu passei a ajudar instituição de crianças com câncer. Talvez por tudo que já tivesse me acontecido, especialmente porque eu sofri aqueles abortos. Eu não sei, eu tinha uma ligação tão estreita com criança. Então eu passei a ajudar instituições de crianças que eram assistidas, né? Crianças que tinham o problema do câncer. Foi uma escolha aleatória minha. Eu nem sei explicar, se você me perguntar, mas por que você escolheu esse tipo de ajuda? Não sei. Já que o mais natural teria sido me aproximar de crianças, por exemplo, que fossem portadoras de síndrome de Down. Uma vez que eu tenho um irmão que tem essa síndrome, que tem Down. Tudo correu muito bem até os 8 anos da Maria Fernanda. 8 anos e meio, para ser precisa, da minha filha. Foi até aquele dia, quando eu estava dando um banho na Maria Fernanda, lavando seus cabelos, e eu senti um carocinho de feijão na cabecinha dela. Senti um aperto no coração. É aí que entra o 6º sentido da mãe. Esse sentido que só a mãe é que tem. Sabe, um aviso assim que você recebe no coração. Eu estava lavando a cabecinha dela e eu senti na ponta dos dedos assim um carocinho. Ai, aquilo me apertou o coração. Eu perguntei para ela na hora se ela tinha caído, batido a cabeça em algum lugar, na escola. Você bateu, filha, a cabecinha? Não, mamãe. Não, eu não bati a cabeça. Eu comentei com meu marido. Mas meu marido, você vê como é que é a intuição da mãe? O 6º sentido da mãe. Meu marido não deu bola. Ele não deu a menor bola. Ah, bobagem. Coisa de criança. Maria Fernanda também não ligou. Sentia-se bem, sem nenhum sinal de que pudesse estar doente. Alimentava-se e brincava com o mesmo pique de sempre. Na verdade, ninguém da minha família ligou para o fato. Todos insistiam em dizer que eu estava fazendo drama. Mas a famosa intuição da mãe, o 6º sentido da mãe, não me deixava em paz. Vai ver o que é isso. Vai ver o que é isso. E às vezes eu estava deitada e aproveitava que meu marido estava roncando, dormindo ao meu lado, e eu chorava sozinha, de preocupação. Cismei. A minha intuição avisava que aquilo era alguma coisa. E aí, pelo sim, pelo não, marquei uma consulta com um neurologista. Segundo o neuro, o carocinho era normal. Não indicava problema nenhum. Mas não fiquei convencida. Olha, aí não era mais o meu marido falando. Não era mais a comadre falando, né? Não, era um médico. O médico é uma autoridade. Mas ainda assim não fiquei convencida. Fui a um outro médico que deu o mesmo diagnóstico do primeiro. Bobagem. Eu não me convenci. Fui a um terceiro. Vão observando o que é a intuição de uma mãe. Fui a um terceiro médico que teve, esse terceiro, a mesma impressão dos 2 primeiros. Mesmo depois de tomografias e ressonâncias magnéticas que foram solicitadas, porque eu pedi que ele fizesse isso. Foi assim com mais outros 4 médicos. Até, pasmem, você que está ouvindo, presta atenção. Pasme você que está ouvindo. Até que o 8º médico, eu não me conformava. Não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada. 8º médico, que também dizia não ser nada,
Eu sugeri para ele: tira o carocinho, então é uma questão de estética, doutor. Sabe, não tá ficando bonitinho na cabeça dela. Eu disse: doutor, ela faz natação? Ela faz balé e usa touca, na natação usa touca. E imagine isso aparecendo entre os amiguinhos. É provável que brinquem com ela e ela pode se envergonhar. O senhor tá me entendendo? Por favor. O carocinho não tinha essa proporção. Mas o médico, mais por cansaço do que por preocupação, topou fazer aquilo que eu pedi. Eu queria que tirasse aquilo, eu queria que observasse aquilo, eu queria que visse aquilo. É o que dizia a minha intuição de mãe. Eu peguei no pé do médico, ele não queria. Mas sabe, doutor, não é mais por uma preocupação com doença. Sou eu, como mãe, preocupada agora com a estética dela. Ela é uma menina, a minha filha é tão bonita, tão linda, isso pode atrapalhar. Doutor, por favor. O médico, cansado da minha cobrança, topou fazer a cirurgia para retirar o tumor. Antes da operação, saímos de férias. Lembro que, quando eu olhava para ela na praia, eu sentia algo dentro de mim doer. Eu sentia algo me escapar pelas mãos. Eu não compartilhava a minha dor com ninguém, porque ela era minha. Ninguém... Meu marido não estava nem aí. Eu não estou dizendo que meu marido fosse irresponsável. De jeito nenhum. É que, caramba, os médicos, 8, ninguém dizia que era nada de sério. Ele estava convencido, mas eu sofria. A cirurgia para a retirada do carocinho foi muito simples. Quando terminou, o médico me falou: bom, vou fazer o seguinte, eu vou mandar o carocinho para biópsia, porque é uma questão de protocolo. Mas não é nada, fica tranquila. Isso não vai dar absolutamente nada. Se fosse alguma coisa, eu já teria inclusive percebido agora. Nada. Era aquilo que eu imaginava, não é nada. Depois da cirurgia, pelo menos eu relaxei. Ele tirou o carocinho, ele não estava mais aparente, eu não via mais. 10 dias depois, voltamos ao consultório para retirar os pontos da cirurgia. Na sala de espera, eu notei um clima diferente. A secretária, que costumava ser brincalhona, não estava assim falando tão animada com a gente, sabe? Quando entramos, o doutor estava sério. Enquanto ele tirava os pontos da cabeça dela, me perguntou quantas promessas eu havia feito para que não fosse nada. E eu respondi para ele: fiz muitas. Fiz muitas promessas, doutor, muitas mesmo. O médico fechou os olhos. Quando eu falei que eu fiz muitas promessas, ele fechou os olhos e a minha espinha gelou. Ele pediu então que a enfermeira saísse com a Maria Fernanda da sala, porque ele tinha alguma coisa para conversar só com a mamãe. A mamãe e o pai dela, o meu marido estava junto. Ele não teve coragem de falar. Ele apenas empurrou o papel para mim. Eu abri. E quando eu li neoplastia maligna, sarcoma de Ewing, eu apertei forte a mão do meu marido. Meu coração bateu forte e já com uma dor as minhas pernas doeram. E eu falei chorando: imagine, doutor, vocês erraram feio. Vocês me garantiram que não era nada. Tá vendo aqui? Eu olhei para o meu marido e falei: neoplastia maligna, sarcoma de Ewing. Eu não sabia o que era isso, mas eu sabia que era ruim, que era péssimo. O médico então explicou que era um câncer raro, que costuma dar em braços e pernas e se manifesta no estágio final da doença. Graças a Deus a doença estava no começo, no início.
E depois de mandar repetir o exame da biópsia 4 vezes, porque eu me recusava a acreditar no diagnóstico, começamos a nossa corrida contra o tempo. O tumor já tinha começado a corroer a primeira calota craniana da minha filha. Já tinha começado a corroer a calota craniana. E aí, toda a ciência, não apenas um médico, mas uma junta de médicos, uma junta médica olhou para mim e falou: olha, se a senhora não tivesse insistido tanto nessa investigação, se a senhora não tivesse insistido tanto, a senhora perderia sua filha num espaço de no máximo 6 meses. Eu quero interromper a minha história aqui, ela vai seguir. Eu quero interromper a minha história aqui para que, por favor, as pessoas respeitem uma intuição de uma mãe. Eu tô apelando para o pessoal da área da saúde. Quantos médicos e médicas insensíveis? Quantas enfermeiras e enfermeiros insensíveis? Existem os ultrassensíveis, mas existe uma turma que não valoriza. É frescura da mãe, é preocupação excessiva da mãe. É a mãe que está criando doença para a filha. É a mãe que quer que a filha fique... Que mãe que quer isso? Qual é a mãe no mundo que deseja isso para um filho e para uma filha? A mãe, quando desconfia de algo, é porque ela está sendo avisada. Ela está sendo avisada pelo espiritual. Gente, existe o espiritual. Existe o 6º sentido de uma mãe. O amor que uma mãe tem por uma filha, por um filho, vem daí. Então, doutor, doutora, enfermeiro, enfermeira, farmacêutico, quando uma mãe fala: por favor, olha direito o caso do meu filho, olha direito, olha outra vez, veja de novo, escuta uma mãe. Escuta uma mãe. Olha o que eu estava ouvindo de uma junta médica. Se eu não tivesse insistido, se eu não tivesse insistido muito para que se investigasse aquele carocinho na cabeça da minha filha, eu a teria perdido em 6 meses. Quando eu soube da doença, fiquei desesperado, é óbvio. Pensei em colocar a Maria Fernanda num carro e, sabe, jogar esse carro de um penhasco comigo, eu e ela dentro. Por causa do meu trabalho voluntário, eu sabia o que era passar por uma quimioterapia. Eu ajudava a instituição que cuidava das crianças com câncer. Não suportava pensar na minha filha nessa situação. Jamais imaginei ser possível sentir tanta dor. Mas logo eu voltei a mim. Eu percebi que eu não tinha esse direito. E decidi que eu iria lutar junto com a minha filha. E otimista como era minha filha, genial como era minha filha, inteligente como era minha filha, sairíamos vitoriosas. E não tinha aquela história de dizer que a minha filha não era desse mundo. Ela era desse mundo, sim. Ela ia ficar nesse mundo comigo mais um tempo. Fomos ao melhor oncologista que eu podia ir. Ao melhor. Foi no consultório desse médico que ela soube o que estava acontecendo. O médico, apesar de ser o melhor, foi de uma insensibilidade. De novo, o apelo aos senhores médicos. Essa carta tem esse objetivo. Ele foi hiper insensível. Sabe o que o médico falou para minha filha? Porque eu estava junto, não é que me falaram, eu escutei. Falou para a menina, para minha filha, para Maria Fernanda. Escuta, Maria Fernanda, olha, a sua doença é muito grave. Você vai perder o seu cabelo e provavelmente você vai perder também os dentes. E eu não sei, o tio não pode afirmar se você vai ter cura. Você vai vomitar bastante, você vai passar muito mal. Ajuda o tio, que o tio te ajuda. Ah, tenha dó. Tenha dó, precisava falar assim com a menina. Precisava, porque ele não atingiu a minha filha. Eu e meu marido estávamos juntos, os 3. Ela, eu
e meu marido começamos os três a chorar compulsivamente. E na minha cabeça só vinha a imagem, ou vinham as imagens do nascimento dela, dos primeiros passos, da primeira vez que ela me chamou de mãe, do primeiro dia na escola, de quando ela começou a juntar o A com o U, fazer au com tracinho. Essas lembranças todas me destruíam, foi horrível. Eu olhava para Maria Fernanda e me perguntava até quando ela ficaria do meu lado? Por quanto tempo mais? Por quanto tempo? Eu não admitia perdê-la. Eu não queria perdê-la. A primeira sessão de quimioterapia foi devastadora. Por isso que o médico falou daquele jeito, sabe? Ele só não precisava falar, mas por isso que ele falou. Dava para compreender agora por que ele falou. A primeira sessão de químio foi devastadora. A Maria Fernanda teve reações fortes. Ela perdeu momentaneamente o movimento das perninhas. A mandíbula dela travou. Ela ficou 9 dias internada. Ela perdeu 8 quilos. É muito quilo para uma criança. Foi muito impressionante vê-la passar por tudo aquilo, sendo que no dia anterior ela estava bem fisicamente. A químio é assim, do jeito que você estava ontem não tem nada a ver com como você está agora, hoje. 24 horas muda tudo. Era uma coisa impressionante. Então dava para entender a dureza da palavra dos médicos, mas ele não precisava ter dito, pelo menos não para ela. Ela tinha crises de vômito, ele tinha razão. Os vômitos eram fortíssimos. A minha filha esguichava o vômito, às vezes, coisa de mais de 1 metro dela, de tão fortes que eram. E a enfermeira me dizia que não tinha nada para ser feito. Que dali em diante, mãe, eu lamento informar, mas daqui em diante só piora. Só piora. Eu não posso mentir, porque o médico exige que seja assim. Daqui para frente só piora. O meu marido entrou em desespero e foi embora do hospital. Decidi que eu trocaria de médico. Ele era o melhor, mas eu trocaria de médico. Ele era muito frio, mas ele é o melhor, mas eu trocaria de médico. A pedido desse segundo doutor, troquei mesmo. Mas você saiu do cara mais famoso. Não, ele é muito frio. Ele é muito frio. Troquei de médico. A pedido desse segundo doutor, que ficou conosco até o fim, esse sim, um anjo. Você vê, era tão bom médico quanto, não era famoso igual o primeiro, mas era tão bom quanto, e um anjo. Esse ficou conosco até o fim. Comecei a abraçar mais a minha filha, a palpar mais a minha filha, dar carinho para ela. Ele, o médico, também abraçava minha filha, dava carinho para ela. Então, assistindo essa cena, era um momento de carinho entre nós. Claro, mas a cada abraço, eu também estava procurando um possível novo tumor, porque eu notava que o médico fazia isso. Eu percebia que esse segundo médico, ele abraçava, ele ficava palpando assim, o corpinho dela, mas ele estava procurando um novo tumor. Aí eu via. E eu cada vez que abraçava minha filha, peguei o costume do médico, eu fazia isso também. Bloqueei qualquer pensamento que tirasse a minha filha do meu futuro. Eu não queria, porque às vezes a gente é tão contagiada pelo pensamento negativo que você começa a se imaginar no futuro sem ela. Não, eu comecei a excluir esse tipo de pensamento. Quando ele vinha, eu falava, Jesus me ama, não quer isso. Jesus me ama e não quer isso. Eu continuava tentando adivinhar o que a minha filha seria quando crescesse. Cheguei a apostar que ela fosse escolher pela medicina, tamanha sua imersão no entendimento da própria doença. Ela era um gênio, muito inteligente. Quando o cabelinho dela começou a cair, quando o cabelinho da Maria Fernanda começou a cair, eu me senti dilacerada. Eu engolia seco. Ver aquele punhado de fios se soltarem assim, sabe?
como se você estivesse despelando uma ovelha, um animal, soltava aquele monte de fios. Mas por incrível que pareça, ela mantinha o bom humor e me disse que o lado bom seria a economia. Pelo menos mamãe só não vai gastar com shampoo. Ela tinha humor. A inteligência está aí nesse fato. Eu não conheço nenhuma pessoa mal-humorada que seja inteligente. Mas eu conheço todas as pessoas inteligentes são bem-humoradas. O humor tem a ver com inteligência. Chegou a dizer também que ela estava careca de saber como seria o tratamento dela. Isso me fazia rir. Era piada que ela fazia. Ao mesmo tempo, achava que ela estava mascarando a sua dor. Sei lá, ela era tão inteligente que ela era capaz disso. Durante todo o tempo, uma não quis mostrar à outra o que realmente sentia. Nem eu queria demonstrar para Maria Fernanda e nem a Maria Fernanda queria demonstrar a mim. Meu casamento mudou. A Maria Fernanda passou a dormir comigo na cama. Meu marido e eu não conversávamos sobre a dimensão de tudo aquilo. Tanto que só soube depois do fim do tratamento que ele não acreditava que ela iria sobreviver. Meu marido tinha consigo a certeza de que a nossa filha morreria. Eu então proibi o meu marido de chorar na frente dela, porque ele virou o manteiga derretida. Ele não podia ver a Maria Fernanda, ele começava a chorar. Eu chorava isolada, sozinha, em casa, no carro, no caminho do hospital, no restaurante. Eu viajava de São Paulo para Suzano, onde ficava o meu restaurante todos os dias, e muitas vezes eu ia chorando durante esse trajeto. Então ele, meu marido, que aprendesse a fazer como eu, e não na frente dela. Não larguei o trabalho, porque eu não queria que nada faltasse à minha filha. Dormia de 2 a 3 horas por noite. Perdi para sempre o hábito de dormir. Ela continuou matriculada na escola e ia quando podia. Só quando conseguia, o que raramente conseguia. Quando chegavam as festinhas, eu rezava para que a peruca dela não caísse ou se deslocasse da cabecinha dela, porque as meninas ficam atentas, né? Os meninos não, mas as outras menininhas ficavam ligadas. Eu não sei se avisadas pelas mãezinhas, mas elas ficavam olhando para a cabecinha dela. E resolvi distraí-la, dando novos brinquedos a cada sessão de quimioterapia. Enquanto que as meninas da idade dela brincavam com Barbie, ela preferia a boneca Suzy, pois dizia que seu cabelo não embaraçava. O cabelo da Suzy não embaraçava. Durante os 2 anos e meio de tratamento, comprei 140 bonecas de todos aqueles complementos que eram lançados juntos, como a casa da Suzy, moto da Suzy, etc. Às vezes, ganhava até 3 bonecas por sessão. Sempre era uma alegria imensa. Ela passava horas trocando as roupinhas e penteando os cabelos delas com todo cuidado. As Suzys acabaram virando um símbolo da nossa luta. Nesse período, fazíamos exames a cada 3 meses para checar a eficiência dos remédios. A cada resultado, uma boa notícia. A cada resultado, uma boa notícia. Tá melhorando, mãe. Ela tá melhorando, mãe. E aos poucos ela foi vencendo o câncer. A minha memória mais emocionante. A minha memória mais emocionante é a do dia em que o médico me chamou e disse que precisávamos conversar. Ele me chamou e disse: mãe, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. O que a senhora quer primeiro? Eu quero amar. Sabe, eu queria primeiro enfrentar o ruim, para depois ter a boa notícia. Eu quero amar primeiro, doutor. Bom, amar é a seguinte: nós não vamos mais nos ver. Essa é a má notícia. Como assim? Não entendi. Não, a má notícia é essa. Nós não vamos mais nos ver. Eu entrei em desespero, achando que ele fosse mudar de hospital, de cidade, de estado, de país.
Por quê? O senhor vai para onde, doutor? Não, a má notícia é essa. A senhora não entendeu? Não. A má notícia é que nós não vamos mais nos ver. Explica melhor. Não, é que essa também é a boa notícia. Agora que complicou tudo, não entendi nada. Eu vou explicar para a senhora. A má notícia é que nós não vamos mais nos ver, e a boa notícia também é essa. Entendeu agora? Eu fiquei com cara de boba. Demorei alguns segundos até entender que a minha filha não precisa vir mais? Ai, caiu a ficha. O problema tá resolvido, mãe. Jura, doutor? Jura? Juro, mãe. Eu abracei e comecei a chorar. A Maria Fernanda estava curada. Não havia mais vestígio da doença nela. A minha vontade era ficar de pendurada no pescoço daquele médico e gritar, ligar para minha família inteira e beijar tudo que era enfermeiro e enfermeira que havia. Eu saí beijando, enfermeiro, enfermeira. Eu beijei a moça da recepção do hospital, eu beijei quem eu encontrasse pela frente. Tinha uma senhora chegando numa cadeira de rodas, eu corri para ela e peguei assim a senhora, abraçando a cabeça dela, falei, vai ficar tudo bem com a senhora. A mulher olhou para mim sem entender nada, eu falava, vai ficar tudo bem com a senhora. Eu fiquei eufórica do mesmo jeito que jamais pensei que sentiria tanta dor. Eu não achei que fosse possível sentir também tanta alegria. Da mesma forma que eu duvidei do tamanho daquela dor, eu chegava a duvidar do tamanho daquela alegria. Corri para o quarto onde estavam Maria Fernanda e meu marido, e gritando eu contei que a luta tinha chegado ao fim. Todo mundo chorou. A equipe médica aplaudiu a minha filha na saída do hospital e ela ganhou até buquê de flores. O tipo de câncer dela, na calota craniana, foi o 11º a ter cura no mundo inteiro. É importante essa informação que eu estou passando. O tipo de câncer da minha menina na calota craniana foi o 11º a ter cura no mundo inteirinho. A notícia foi uma tremenda surpresa. Pelo protocolo, ela teria que ter feito pelo menos 56 sessões de quimioterapia, mas ela se curou com 48. O total seriam 56. Na 48ª, de número 48, ela se curou. Quando finalmente esse martírio chegou ao fim, Maria Fernanda, minha filha, tinha 11 anos. A doença não afetou o seu desenvolvimento. Quem faz quimioterapia pode ficar estéril e não crescer muito. Mas a minha filha mede 1,68 de altura. Uma altura excelente para mulher, né? 1,68. Ela acaba sendo mais alta do que a maioria das mulheres. Ela tem o aparelho reprodutor dela perfeito. Está noiva e cursa o 4º ano da faculdade de Direito. As únicas sequelas são um problema na mandíbula, que ainda trava de vez em quando, e a visão, afetada por 6 graus de miopia e hipermetropia. Às vésperas do aniversário dela de 21 anos, no início do ano, estávamos meio brigadas, uma coisa boba entre mãe e filho. Tive a ideia de fazer uma surpresa e resolvi restaurar toda a coleção de Suzes daquela época da quimioterapia. Eu resolvi restaurar toda a nossa coleção de bonecas Suzes. Hoje, a coleção tem 180 bonecas Suzes. Para dar de presente a ela, mandei restaurar. Liguei para o fabricante do brinquedo para saber como isso poderia ser feito. E acabei contando, lá na fábrica da boneca Suzy, eu contei a história dela. A empresa
e resolveu fazer uma homenagem a ela. E criou uma boneca especialmente para Maria Fernanda. Criou uma boneca para ela. Eu mandei como exemplo uma foto dela na festa dela de 15 anos. E a Suzy, essa Suzy, foi batizada com o nome dela, Maria Fernanda. E a mesma roupa, inclusive tem a mesma roupa que a minha filha usou no aniversário dela de 15 anos. Juntei essa boneca ao restante da coleção restaurada. E quando a Maria Fernanda viu aquilo, ela chorou de emoção e de alegria. Nós que estávamos brigadinhas, fizemos as pazes na hora. Ela chorou. Mãe, que é isso? Aí eu expliquei para ela. Era a boneca que a fábrica da Suzy criou com o nome dela, para ela, com a roupa dela de 15 anos. Olha, eu mudei muito depois dessa experiência. Meu casamento acabou. Eu mudei muito. Meu casamento acabou não faz muito tempo. A doença da nossa filha fez com que começássemos a nos ver mais como amigos do que como marido e mulher, do que como um casal. Também sinto que hoje eu sou muito menos fútil. Embora tivesse contato com esse tipo de tristeza, a dimensão exata dessa dor ficou palpável quando aconteceu comigo, sabe? Hoje sei que cada um de nós tem uma missão aqui nessa terra. Não adianta fugir. A missão é de cada um. Não queira fugir. Não dá para trocar. A tua missão é a tua missão. Tem gente que... Eu não gosto de falar que é cruz, porque a cruz sempre simboliza um peso, né, muito grande, que só Cristo foi capaz de realmente suportar. Nós, seres humanos, não suportaríamos. Então eu prefiro não chamar que seja cruz, porque a missão de cada um é diferente. Mas nesse caminho sempre tem uma curva, sempre tem pedra, que a gente precisa saber desviar, saber pisar e ter forças para subidas mais íngremes. Eu continuo ajudando família de crianças com câncer. E a Maria Fernanda, minha filha, entrou comigo nessa. Ela também é voluntária hoje. Como minha dor durante essa luta foi silenciosa, a minha válvula de escape foi escrever diários. E ele virou um livro. Esse livro que eu escrevi, na verdade, tem um objetivo. E qual é? É que eu quero que outras mães não deixem de acreditar que seus filhos podem sair vivos e saudáveis desse sofrimento, sabe? Eu quero que as mães acreditem que elas possam ser vitoriosas. Eu quero que as mães acreditem no poder da sua intuição, no sexto sentido. Eu quero fazer uma campanha para que o pessoal da área de saúde, médico, doutor, eu sei que o senhor é bom, doutora, eu sei que a senhora é boa, mas ouça uma mãe, por favor. Presta atenção no que tem de dizer a uma mãe, por mais simples que ela seja. Ah, essa mulher nunca estudou. Como é que ela quer dar palpite no que tem o filho dela, a filha dela? Escuta a mãe, escuta. A mãe tem uma coisa, uma ligação direta com Deus. Eu digo que a mãe tem uma ligação direta com Maria, a mãe de Jesus. Sabe? É uma ligação estreita. Ela sabe o que se passa com um filho, com uma filha. Escuta, por favor, mamãe. Essa é a minha campanha. Hoje, eu resolvi contar essa história. E se depois alguém se interessar pelo livro, pode mandar aqui no canal uma mensagem, um recado, que o Paulinho Boa Pessoa vai providenciar. Muito bem. Agora que é o Paulinho Boa Pessoa falando, já não é mais a personagem dona dessa história incrível. Se for do seu interesse depois, o livro nos mande, tá? Que a gente combine aí os detalhes. Eu vou atrás com quem de direito. Mas manda o teu comentário. Eu vou ficar guardando a sua inscrição aqui no canal, o seu comentário sobre a intuição de uma mãe. E a campanha, doutor, doutora, enfermeiro, enfermeira,
Farmacêutico, ouça uma mãe. Aprenda a parar para ouvir uma mãe. Ela sempre tem algo importante a dizer. Sobre um filho, lógico. Sobre uma filha. Manda um comentário e envie também o seu valeu para o canal.